Tem muita divergência entre os... porque, obviamente, a ideia de agricultura orgânica, ela decorre de uma filosofia, de uma maneira de ver o mundo, sobre a qual vocês falaram. Como em qualquer grupo. Tem radicalismos dentro do... Tem produtor orgânico reacionário? É igual... De direita? Produtor rural é igual jornalista, engenheiro, arquiteto... Mas se for igual jornalista, é uma tragédia. mas, por exemplo, tem gente que acha que vocês poderiam tratar ainda melhor as galinhas ou... Nesse quesito, acho que é unanimidade. Não. Acho que a nossa as galinhas são as galinhas mais unhas pintadas, tudo. Mas você tem, cabelo dentro do movimento dos orgânicos, você tem gente que acha que precisava ir mais para um lado, mais para o outro, menos flexível, mais flexível, exigir mais coisas. Mais para um lado, mais para o outro, por exemplo, tem gente que é orgânico, acho que nem vacina a galinha deveria tomar? Eu acho que tem divergências de pensamento, né? E eu acho que isso é normal. Eu acho que o desafio que eu vejo para a gente poder evoluir como sociedade é como a gente lidar com as divergências, né? Porque elas vão existir. E a gente precisa ser capaz de sentar em volta de uma mesa, colocar os prós e contras de todas as ideias e chegar num consenso civilizatório, né? Também não dá para a gente ficar com um consenso retrógrado, né? Como diria Ciro Gomes, ao contrário dos liberaloides brasileiros, eu sou favorável a linhas especiais de crédito BNDES. Se você vai produzir coisas novas, de ponta, eu acho que tem que ter juros especiais para incentivar atividades especiais. Vou eu aqui, sem nem eles anunciarem no Reconversa, fazer um lobby. É um desenvolvimentista, coordenando a economia a partir do Estado. Né? Eu não quero grana especial para coisa que já está dando certo. Tá? Enfim, vamos fazer os campeões mundiais, os players internacionais com o Júlio Bené. Não, isso não precisa, eles se viram. Tá? Eu quero saber o seguinte, existe alguma linha especial de crédito para quem produz orgânico? Isso até hoje não foi pensado. Alô, a Luiz Mercadante já deu entrevista aqui, já esteve sentado aí. Existe algo parecido, pensado? Não, é tudo ali, preço de mercado e acabou. Hoje não tem nenhuma condição. Tem lambuja. Não tem lambuja é muito bom. Eu acho que começa a ter agora, por exemplo, no Plano Safra desse ano, tem uma discussão de uma condição especial no crédito para quem usar bioinsumos. Estou pensando em dar mais de 400 bilhões. Vamos ver se sobra um pouco para vocês aí. Então começa a ter uma reflexão a partir do uso de bioinsumos, que é o começo da transformação. A gente enxerga todo produtor de grão hoje numa escala de 0 a 100 do orgânico. Que o cara começa a usar um pouquinho de bioinsumo, ele vê que o custo dele fica mais barato, o solo dele fica melhor, aí ele vai usando um pouco menos de agrotóxico, aí ele vê que é possível, aí ele começa a reduzir o fertilizante. Então, essa escadinha, né, igual que tinha o pessoal que falava que não podia tomar um cafezinho, que depois acabava em outro lugar, aqui o bioinsumo é a porta de entrada. E no Plano Safra desse ano já tem uma condição especial para isso. Tem uma condição para bioinsumo, você não tem ideia, já do Plano Safra que está em curso agora? Que vai ser, o que vai ser. Que vai ser lançado. Você não tem ideia de percentual, nada? De cabeça não vou lembrar, mas ainda é muito insignificante perto do potencial de transformação e da necessidade de transformação, né? A gente precisa construir um modelo de agricultura que seja mais resiliente ao mundo de volatilidade climática que a gente tem. E esse é o modelo da agricultura regenerativa orgânica. E você já vê, por exemplo, a agricultura mainstream, no caso de vocês, ou seja, o sistema, olhando para o negócio de vocês e falando, vou dar o benefício da dúvida, ou seja, você está vendo o movimento que a gente viu, por exemplo, no sistema financeiro, dos grandes bancos olhando para as fintechs, falando, isso aqui vai tomar meu lugar. Você já vê isso já no mercado de vocês? A gente sente isso. E principalmente quando é um caso verdadeiro. Traduz. Não, teve muito greenwashing, né, de um tempo para cá. O greenwashing é o seguinte, meu filho, você finge que você é verde, mas você não é verde porra nenhuma, entendeu? Você fala assim, eu sou ecológico, eu sou bacana. É um tapa na boneca, dá uma arrumadinha. O greenwashing que a União Europeia fez com o Brasil, por exemplo, as cláusulas adicionais do Acordo União Europeia-Mercosul, resolveram botar coisa ali que é puro protecionismo para proteger a coisa deles. É greenwashing, você lava o verde, né? Você faz de conta que é verde e não é. Nada. Verde para inglês ver. Eu acho se é que eu traduzir direito, exato, não sei se explica. É isso aí. Eu acho que mais e mais, e aceleradamente, o mercado financeiro
tá vindo para essa linha. Se não em termos de taxas ou termos de garantia e tudo mais, mas pelo menos abrindo capital, oferecendo algumas linhas. E eu acho, a gente está nesse mercado o tempo todo, somos uma empresa que precisa de capital para crescer, seja de capital de giro, seja capital de investimento. A gente sente que na nossa curta caminhada, o mercado financeiro começa a olhar, está bastante atento. Mudou. A gente, obviamente, que ainda tem uma parte das pessoas que ainda não entendeu, mas essa nossa tese, há 10 anos atrás, ela seria muito mais difícil de ser implementada. Hoje, eu diria que uma porcentagem grande do público que a gente dialoga já entendeu. Já entendi. Então, seja da indústria de alimentos, seja os produtores rurais, você tem grandes produtores de grãos, né? A gente convive com essa turma há muitos anos, que já estão nessa caminhada, que estão usando o insumo biológico, que estão reduzindo o uso de agrotóxico, não porque estão preocupados com uma coisa ou com outra, mas que estão vendo que o modelo econômico deles depende de uma transformação. Então, eu acho que aquelas 3 engrenagens que eu coloquei no começo, elas começam a virar assim, mas é possível. Mas falta, o que falta? Ainda faltam 2 ou 3 coisas, mas com os recursos que a gente tem no Brasil, da indústria de insumos, da indústria de maquinário, da academia, né? A Embrapa, talvez tenha 4 países no mundo que têm capacidade intelectual para a agricultura como o Brasil. Claro. Sim. Arrisco dizer que talvez não tenha 3. Claro. E a Embrapa que fez um trabalho espetacular. Espetacular. Incrível. É raro no mundo você ter uma empresa com a capacidade. E as universidades, né? Então, eu acho que, voltando para o teu ponto do BNDES, né? Eu acho que tem um espaço importante de transformação da agricultura que precisa de capital de risco, né? Porque precisa de construção de tecnologia. E tecnologia tem capital de risco. E o capital de risco, no lugar onde a gente vive, como você colocou, do voo da galinha, né? De uma economia que tem ciclos e juro alto, normalmente uma parte pequena do capital está com vontade de correr esse risco, né? Então, eu acho que eu vejo a agricultura como um grande campo de criação de uma nova indústria. Porque o Brasil ele é um grande exportador de alimentos. Todo país do mundo produz comida. O maior exportador de proteína animal do mundo. O agro brasileiro é o... Isso, e produtor também de proteína animal quando você pega o conjunto. Né? O agro brasileiro é o powerhouse da proteína mundial. E se você pegar os países que importam comida do Brasil, não são todos do mundo, né? Mas todo país do mundo produz comida. Então tem um campo, pensando nessa nova agricultura, do Brasil ser um protagonista no desenvolvimento de tecnologia. Que as novas empresas, as novas Bayers e BASFs e Singentas do século XXI podem ser empresas brasileiras. Então eu acredito que tem um potencial de industrialização do Brasil, porque o agro ele cria uma capacidade de escala muito relevante. O agro cria banco, né, cara? Vamos ser claros. O agro cria música, que lá do interior eu ouvia música sertaneja, tinha um Carreiro e Pardinho, depois virou esse negócio sertanejo universitário, que foi porque eles foram ganhando dinheiro, eles começaram a ficar chique, começaram a ganhar dinheiro. A música é uma merda, mas de qualquer modo a original, a caipira é muito boa. Mas eles criam cultura, eles criam bancos, eles criam cidades. A revolução, o que aconteceu em São Paulo com o café, está acontecendo no Centro-Oeste com a soja. Sim. Criando cidades. Como é que se chama aquela cidade? Não sei o quê, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. É a maior renda per capita do Brasil. E é o agro. Só que junto com isso também vem um certo conteúdo um pouco bruto, assim, às vezes... o conteúdo reacionário que a gente não sente neles, né? Que a gente não sente neles. E eles estão falando assim, é possível a gente inseminar conceitos novos nesse troço aí. É possível a gente falar, é possível fazer uma agricultura diferente. Exato. Comprometida com a natureza, com o bem-estar dos animais, com valores. A mudança no modo de produção e da lógica de produção e da filosofia de produção,
representa uma transformação de valores que é importante para o Eu país. que já tenho 60 anos digo, esses meninos estão fazendo uma coisa importante para o Brasil. Muito no nível mais ético. importante. No nível ético. No nível ético, não Muito só mais no nível importante do que empresarial. parece. Isso, é isso aí. Já está pronto para isso financiar? A gente não, ainda Não, Puta que pariu. Depois dessa, mas também, se esses caras não tirarem o caranguejo do bolso, aliás, o ovo do bolso, pô. Pelo menos mandar ovo, né? Pô, dá toda semana, né? Olha, nós tivemos aqui uma conversa caminhando para a conclusão. Espero que não tenha sido muito aborrecido para você, falar dois idiotas que não sabem nada. Mas, ignorantes em ovo. Que não sabe nada de ovo, de produção, de nada. Uma conversa espetacular. Acho que a gente está falando de um Brasil que tem virtudes, porque muitas vezes, quando se fala de agronegócio, de não sei o quê, há preconceito, evidente, há. Mesmo aqueles que hoje não estão no orgânico, há um preconceito, não se sabe a importância do agro no Brasil. Isso gera ressentimento. Gera ressentimento. Alimenta a discórdia. Alimenta a discórdia. Alimenta a política, acaba criando distorções, a má política, distorções de natureza política. Eles não estão na linha de confronto com ninguém, né? Eles estão produzindo novo. Eu me lembro, eu fiz letras, né? Imagina. Mas tinha um poeminha concreto na década de 80, né, que começou a circular, e se vocês olharem, pensa na letra V, uma letra V meio estilizada, e o poema concreto é assim: no ovo, o voo do novo. Né? Olha que lindo. E pensa assim, sempre no... Né? E no ovo está o voo do novo, porque no ovo está o novo, não preciso explicar. Né? Legal. Esses caras estão criando no ovo o voo do novo. Ainda que os ovos deles não sejam ovos fertilizados, que eu consumo muito ovo orgânico, caipira e tal, e às vezes vem quase um pintinho no ovo, né? Eu fico... O deles não é fertilizado, não? Mas, de qualquer modo, tem toda uma cadeia de produção correta, que não quer agredir o meio ambiente. Galinhas felizes. Pode ser galinhas felizes, pode ser o tamanho do Brasil, ainda não pode, mas quem sabe um dia, né? É isso aí. A questão ética, a questão moral é uma questão de valor, você vai inseminando a sociedade com isso.